Que alegria reúne na Santa Pátria. Ainda de pé, eu vos convido a abrir um texto da Palavra de Deus. E vos convido para o texto de Mateus, capítulo 21. Deus abençoe os nossos irmãos lá do Areal, que vieram hoje à noite aqui com o pastor Sidney. Quem ama a Bíblia, diga amém. Amém. Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca as lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Quero convidá-los para que oremos a Deus nesse instante, para pedir a Deus que nos inspire, que nos abençoe, para que o Senhor venha falar conosco, porque uma das razões pelas quais aqui estamos é para ouvir a voz de Deus. Não seria bom para nós virmos a um culto como este e não ouvir a voz de Deus. Então eu quero convidá-los para que juntos oremos. Oremos. Pai, quero nesse instante pedir a tua bênção e a tua misericórdia sobre nós, sobre a minha vida, que vou compartilhar com a tua igreja aquilo que o Senhor falou comigo. Deus, tu sabes da relutância forte comigo de não falar esse texto, mas eu estou sob os teus cuidados e a tua inspiração. Então venha falar conosco esta noite como tu queres, porque tu és Deus, este culto é teu, esta igreja é tua, a nossa vida te pertence, e aqui nós estamos para ouvir a tua voz, é no nome de Jesus, amém. Por gentileza, queiram tomar assento os que podem, e vamos pensar nesse texto. Se você puder ficar com a tua Bíblia aberta nesse texto, eu ficarei muitíssimo agradecido. Ultimamente, percebem os irmãos que eu tenho trazido aqui para o púlpito algumas mensagens bem contextualizadas. E confesso a vocês que desejei fugir deste tema esta noite, mas ainda fui constrangido pelo Espírito Santo a trazer-lhes uma palavra dentro desse contexto. Eu encontrei já pelo menos 5 membros desta igreja que, ao me cumprimentarem, me disseram que estão orando a Deus para que Deus nos fale na linha com que está falando ultimamente. Então, eu vos convido para pensarmos no texto de Mateus capítulo 21,
do versículo 12 ao versículo 17. Alguém pode estar questionando, pastor Ronaldo, este texto não é um texto para domingo à noite. Este texto não é um texto para um culto público, como culto de domingo à noite. Bom, a Bíblia toda é para nós. E a Bíblia deve ser pregada. E quem dirige a palavra é o Espírito Santo. E esse texto está aqui na Bíblia para ser refletido. E eu queria mostrar para vocês esta noite, talvez alguma coisa que você ainda não conseguiu enxergar aqui no texto. Muito embora o texto é claro, ele não nos deixa dúvidas acerca do que aconteceu no templo em Jerusalém. Aquele magnífico templo que fora construído pela religião judaica para o culto a Deus, para a adoração a Deus. Está claro aqui no texto que Jesus estava extremamente irritado. Vejam o que eu vou dizer para vocês hoje aqui. Eu não vou falar para vocês de um Jesus manso e humilde, mas eu vou falar para vocês de um Jesus irritado. Um Jesus que perdeu a paciência. Ele aqui no texto está claro, que ele derrubou mesas e cadeiras dos cambistas. Desestruturou todo o negócio dos comerciantes que aproveitavam dos sacrifícios do Antigo Testamento, no templo, para ganhar dinheiro. Eles montavam as suas bancas de vendas, para que quando as pessoas viessem adorar no templo, pudessem adquirir os animais para serem oferecidos no altar. Nas palavras do Mestre Jesus, eles eram verdadeiros ladrões. Esta é a expressão que Jesus usa. Vocês são ladrões. Interessante que é bom que a gente reflita esta noite, que nos surpreende ver o Filho de Deus, Jesus Cristo, que certa feita disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nos surpreende ver Jesus chutando cadeiras de mesa, expulsando pessoas de dentro do templo. Mas é exatamente isso que aconteceu. Eu não sei nem se eu ilustro o que Jesus fez aqui. Eu acho que eu vou derrubar esse teclado aqui. Esse aqui é o nosso, não? Qual que é o nosso? Esse aqui? Então eu posso derrubar isso aqui. Não, não vou derrubar. Mas vejam, Jesus, aquele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele entra no templo e começa a chutar cadeiras, começa a derrubar tudo, vai jogando no chão, vai chutando. Imaginem se você estivesse naquele culto, ou imaginemos Jesus aqui neste culto. Ele adentra por aquela porta e começa então a expulsar os pastores aqui da tribuna, e começa a derrubar tudo isso aqui, e vai derrubando tudo. Você não, mas isso não é Jesus? O que está acontecendo? Imagina então, não vamos nem falar de Jesus, imagine eu entrar aqui irritado, e olha que eu entro algumas vezes aqui irritado, e fico aqui irritado algumas vezes, mas não quebrei nada ainda. Mas imagine então eu começar a dar um negócio em mim aqui, começar a derrubar tudo aqui. Vocês vão achar que eu estou maluco, que eu estou doido. Bom, foi exatamente isto que Jesus fez. Jesus perdeu a paciência. O zelo pela casa de Deus, o zelo pela casa de Deus, fez Jesus fazer isto. Aí você me questiona: pastor, o que realmente irritou a Jesus? Que foi? Simplesmente os cambistas ali? Simplesmente aqueles aproveitadores do culto para ganhar dinheiro? O que foi que realmente irritou a Jesus? Eu li esse texto algumas vezes e perguntei ao Espírito Santo: por que esse texto está aqui? Por que o meu Jesus se irritou desta forma? Por que ele derruba a cadeira, expulsa pessoas, chama de ladrões? Por que ele fez isto? Eu vou lhe responder o que o Espírito Santo falou comigo. O que realmente irritou a Jesus é que o culto a Deus estava ameaçado no templo. O culto a Deus estava ameaçado. O culto a Deus no templo
estava ameaçado e isso irritou a Jesus. Não parece, meus irmãos, que está muito diferente nos dias de hoje. Ao adentrar este templo, este pátio do templo, você não viu ali animais para serem sacrificados. Você não viu cambistas. Você não viu vendedores querendo aproveitar de você. E com objetos do culto, eu quero lembrar que o que eles vendiam eram objetos do culto para oferecer a Deus. E quando você não viu isto, mas eu quero dizer a vocês esta noite, que nesta reflexão que vamos fazer, e precisamos fazê-la com a maior seriedade possível, e é para isto que estamos aqui esta noite. E a grande pergunta é esta: será que o culto a Deus nos dias de hoje também está ameaçado? É esta reflexão que eu quero fazer. Nós convidamos vocês para vir ao culto. Isto aqui é um culto. Culto a quem? Ao pastor Ronaldo? Não. Culto a Deus. Mas se Jesus estivesse aqui neste culto, se Jesus viesse aqui nessa reunião, qual seria a reação de Jesus? Como reagiria Jesus diante desta reunião? Como reagiria Jesus diante dos cultos realizados hoje nos templos? Como reagiria Jesus hoje no culto que nós prestamos de forma individual a Ele? É esta reflexão que eu quero fazer com vocês esta noite. O culto a Deus estava ameaçado naquele dia, e isto irritou a Jesus. Então me autoriza a Bíblia a dizer para você que quando nós estamos cultuando a Deus de forma equivocada, quando o nosso culto não chega diante de Deus, quando o nosso culto para nada presta, a não ser para mover o nosso corpo e a nossa motivação, isto irrita a Jesus. Isto faz com que Jesus não goste. É assim que a Bíblia me ensina esta noite. Aí a pergunta que você faz é esta: pastor, quando então o culto a Deus está sendo ameaçado? Então eu vou lhe dar 3 razões esta noite. A primeira é: o culto a Deus está ameaçado quando o nosso culto perde a essência espiritual. Vejam, eles vendiam para ganhar dinheiro. Os que vendiam era para ganhar dinheiro. E os que compravam buscavam facilidades na hora do sacrifício. Vejam, quando eles saíam para adoração, todo ano eles iam em Jerusalém para adorar. Mas agora eles não precisavam criar na fazenda, no sítio, o animal para o sacrifício. Agora eles não tiravam mais do meio dos seus animais o primogênito, eles não tiravam lá as primícias para levar ao templo, porque eles já sabiam que eles não precisavam levar, porque ao chegar no templo, eles já tinham lá os animais oferecidos, os carneiros, os bezerros, as pombas, já estavam lá, eles não precisavam levar. O sacrifício já não era do produto da devoção, mas comprado. O espiritual estava sendo manipulado. Não era isto que Deus tinha orientado. Eles não preparavam os animais. Eles não criavam os animais durante o ano, preparado: este aqui é para o sacrifício. Porque o dinheiro comprava o objeto da adoração deles, o objeto do culto. Era o dinheiro quem comprava. Em se tratando de adoração cristã, deixa eu lhe dizer uma coisa: o alvo do culto é a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O espiritual no culto não pode ser manipulado. Nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente vem para o culto coletivo, aqui nós encontramos amigos, aqui a gente encontra parente, aqui você encontra namorada e namorado, aqui você vê pessoas tocando com talento, verdadeiros artistas, pessoas de talento. Aqui você vê o material, aqui tem parede, aqui tem iluminação, aqui tem data show, aqui tem cadeiras, aqui tem banco. Isto aqui é material. Quem está te falando, quem está falando a você é um homem, é um cidadão, é matéria, e nós não podemos confundir. Culto a Deus é espiritual. O alvo deste culto é o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. O culto a Deus deve se constituir no estado de espírito permanente na vida daqueles que reconhecem a soberania de Deus. Você não só cultua a Deus no templo, o culto a Deus é permanente. A única diferença é que veio eu, veio você, veio seus filhos, e nós nos unimos aqui e concordamos que este culto que nós estamos fazendo é para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso aqui não é matéria, isso aqui é espiritual. O nosso culto pode ter caráter individual ou coletivo. Sendo coletivo, caracterizado quando nós nos reunimos em um lugar específico para adorar a Deus. O nosso culto não pode ser produto da liturgia, da exigência da tradição religiosa, da facilidade moderna. Vamos tomar cuidado. Quando você vem aqui para o culto a Deus não pode ser ameaçado pelo material. Quando você traz a sua oferta aqui à frente, é matéria, é dinheiro, mas você não pode fazer disto material, é espiritual, porque você não está pagando uma mensalidade, você não é sócio desta igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, você está inserido nele, em Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja. Este culto é espiritual. De nada adianta estarmos aqui cantando, orando, pregando, se não for para a Trindade divina, se não for para Ele, se não for espiritual. Então nós temos que tomar cuidado. A nossa atitude de adoração, queridos, precisa ser fundamentalmente espiritual. Até o material precisa se transformar em algo de propósito espiritual. Por isso eu quero dizer a vocês que tocam, a vocês que tocam instrumento, eu quero dizer a vocês que quando vocês colocam esse instrumento aqui, e vocês colocam o talento de vocês aqui, e vocês começam a tocar, por gentileza, acordem para isto. Você tem talento, você tem capacidade, você sabe fazer isto, mas deixa eu lhe dizer, isto aqui precisa ser espiritual. Faça o melhor, toque da forma melhor possível, estude para fazer, faça o melhor, mas faça com a consciência que é espiritual, que não é material, que precisa subir, que precisa chegar diante de Deus, que precisa Deus se agradar disto. Os pregadores, pastores que estão me ouvindo, que são pregadores, eu sei que vocês sabem pregar, têm talento natural, se preparam. Eu não subo a tribuna sem antes não gastar algumas horas de estudo, de oração e de estudo da Bíblia. Eu sei do meu talento, sei da minha capacidade e conheço o talento dos senhores. Agora quero dizer uma coisa: se preparem para pregar, estudem, façam o melhor possível, mas não esqueçam que o espiritual precisa ser forte, que o Espírito Santo precisa falar, e que o espaço nós precisamos dar para que o Espírito Santo ocupe o lugar devido dele no culto, porque aqui é para ele e a glória é de Deus, e tem que estar voltado tudo para o Senhor. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quantos vieram cultuar a Deus esta noite? Erga a tua mão e não abaixe. Erga a tua mão e não abaixe. Erga a tua mão e não abaixe. Espírito Santo, nos ajude a cultuar. Espírito Santo, nos ensine a cultuar. Espírito Santo, nos ajude. Senão nós vamos perder o nosso tempo esta noite. Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, senão nós vamos perder o nosso tempo aqui, e nós não queremos perder o tempo. Nós queremos adorar, nós queremos servir, nós queremos cultuar Jesus. Olha para nós e não se irrita conosco, tenha misericórdia de nós. Se você pode adorar a Jesus, adore onde você está. Se você pode adorar, adore. Se você pode adorar, adore com as suas palavras, adore com as suas palavras. O culto a Deus estava ameaçado, e está ameaçado todas as vezes que o nosso culto perde a essência espiritual. Quando cantamos para Ele. Quando tocamos
tocamos para Ele. Quando damos glória a Deus e aleluia, é para Ele. Quando batemos palmas, é para Ele. Quando pregamos, é para Ele. A essência espiritual do culto não pode ser desprezada. Você veio aqui para ouvir Deus falar. A essência espiritual. Quando canta uma música, Deus precisa falar com você. Não é apenas para balançar o corpo e sambar, mas é para Deus falar na tua alma, de forma específica. Você precisa sair daqui dizendo: olha, eu entrei triste, mas aquele hino que foi cantado me alegrou. Olha, eu entrei aqui tão preocupada, mas quando o diácono apertou a minha mão e deu um sorriso e disse: Deus te abençoe, Deus falou comigo. Isso é espiritual, é espiritual. Nós não estamos brincando de fazer culto. Isto aqui é culto a Deus, é espiritual. Então nós estamos aqui para ganhar o nosso tempo. Nós estamos aqui para produzir o espiritual. Então, meus irmãos, a matéria luta contra o espírito. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e guerreia aqui dentro de nós. E é óbvio que o espiritual precisa ser trabalhado. E é para isto que nós estamos aqui, ajudados pelo Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a cultuar a Deus. É o Espírito que inspira, é o Espírito que fala, é o Espírito que diz os hinos que vão cantar, é o Espírito Santo que dirige a palavra, é o Espírito Santo que dirige quem vai dar o testemunho, é o Espírito Santo que toca no coração do irmão para trazer a congregação. Tem que ser assim. Nós não podemos vulgarizar o que é espiritual e o que é divino. Nós não podemos profanar o que é sagrado. Isto aqui é espiritual e nós precisamos ter consciência de que o culto tem que ter a essência espiritual para chegar diante do trono de Deus e não irritarmos a Jesus. Mas em segundo lugar, o culto está ameaçado quando a casa de Deus perde as características de casa de oração. Foi o que Jesus disse. Chutou todo mundo, empurrou todo mundo para fora. Seus ladrões, vocês estão transformando a casa de Deus em covil de ladrões. E ele diz: esta casa será chamada casa de oração. Se perder esta característica do nosso culto a Deus, nós estamos ofendendo a Jesus. Jesus expulsa os impostores, declara que o templo era casa de oração. E quais são essas características? Eu não vou poder falar muito delas, mas eu vou falar pelo menos sobre duas delas. A primeira é que na casa de Deus, Deus é absolutamente o alvo, porque já está escrito casa de oração. Então na casa de oração, a casa de oração, Deus é absolutamente o alvo, não é o homem. O culto bíblico é teocêntrico e não antropocêntrico. Culto não é para fazer carícia no ego de ninguém. Culto não é voltado para o homem, não é voltado para você. É aí que nós temos que tomar cuidado, porque o que nós estamos vendo nas igrejas hoje é pregadores pregando para o povo apenas, para produzir apenas no povo uma reação emocional. Eu estive agora recentemente pregando numa festividade, e um cidadão que pregou ali, me perdoe, falou tudo menos a palavra de Deus. Foram gritos, emocionando, e o povo quase desmaiando, mas terminou aquela reunião e não podia retirar nem 10% de Bíblia, de palavra. Oh, queridos, o que está acontecendo hoje com as nossas músicas, que estão sendo produzidas para poder vender CD, para ir para o comércio, o que está acontecendo com a nossa liturgia, que está sendo produzida para o emocional, para o corpo,
corpo para simplesmente o corpo, para o emocional. Existem reuniões por aí que do começo ao fim ela é voltada para o ser humano, ela é humanista, ela é para o homem, é tudo para satisfazer, é tudo para fazer você ficar alegre, é tudo para fazer você sambar, é tudo para fazer você chorar, é tudo para produzir em você alguma coisa. Cultos que para Deus não sobra 1%. As pessoas começam do começo ao fim, é tudo para o homem, é tudo para o homem. Isto é bom porque motiva, porque mobiliza, porque emociona, mas quando se termina a reunião, quem foi o alvo? O alvo não foi Deus, o alvo não foi Deus, mas no nosso culto, a audiência primeira do culto tem que ser de Deus, tem que ser de Deus, a audiência primeira. Que adianta eu estar aqui pregando, se eu não for um instrumento de Deus, para falar o que Deus quer? O que adianta você estar cantando aqui, se não for para Ele? Deus, na casa de Deus, Ele é absolutamente o alvo, não é o homem, a megalomania humana, a vaidade pessoal. O que nós estamos vendo por aí são verdadeiros shows, mas não culto. Temos que tomar cuidado. Nós somos abertos, nós somos progressistas, mas nós temos que cuidar, porque o que nós estamos vendo por aí são verdadeiros shows, absolutamente shows, mas se espremer, você não vai encontrar nada da essência de casa de oração. O alvo não é Deus, Deus está de costas, Jesus está irritado com isto. Precisamos voltar para uma liturgia que adore exclusivamente a Deus, e que não sobre nada para nós, mas que seja tudo voltado para Ele, porque não precisa sobrar para nós, não precisa sobrar para mim, não precisa sobrar para você, precisa ser suficiente para Deus. Será que você já entrou nesse culto hoje e não deu nem um glória a Deus para Ele? Será que você entrou aqui hoje e não deu nenhum glória a Deus para Ele? Será que você ainda não fez isto? Será que ainda você não teve consciência disto? Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso aqui não é show não, isto aqui não é brincadeira, isto aqui é culto a Deus, e eu espero que Deus se vire para nós esta noite e receba a nossa adoração. Se você não fez ainda, erga a tua mão e dê um glória a Deus aí, fale alguma coisa para Ele, fale alguma coisa para Ele, fale alguma coisa para Ele, fale alguma coisa para Deus, fale alguma coisa para Deus. Esta é a primeira característica da casa de oração. Ninguém vai à casa de oração se não for para orar. E quando você ora, você não ora ao homem, você ora a Deus. Por isso ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. A segunda característica, eu não vou falar muito sobre elas, é onde todos podem adorar. Casa de oração, onde todos adentram para fazer o quê? Para orar. Não é casa de cantação, não é casa de pregação, é casa de oração. Não que seja proibido cantar ou proibido pregar, mas Jesus estava destacando aqui, será chamada casa de oração. O que é que Jesus queria dizer aqui? Jesus queria exatamente dizer isto, que quem vem à casa de oração, quem estava querendo entrar no templo, estava querendo entrar para adorar, não queria fazer outra coisa a não ser adorar, não queria fazer outra coisa, não era ver amigos, não era bater papo, não era se divertir, não era tirar algumas horas do tempo para poder ver pessoas, porque estou ficando deprimida ou deprimido. Não era para isto. Quem vai à casa de oração só vai com um propósito: vai para adorar, vai para falar com Deus. E na casa de oração
todos podem. E Jesus se irritou porque somente alguns podiam, que tinham dinheiro para sacrificar. Aqueles mais ricos compravam os melhores animais. Aqueles que tinham mais dinheiro compravam a pomba mais bonita. Mas aqueles pobres, os coxos, os miseráveis, os pobres, eles não podiam entrar, porque eles não trouxeram e não tinham dinheiro para pagar o sacrifício. O dinheiro eles não tinham para comprar. Esta, meus irmãos, é a característica da casa de oração. Não podemos, irmãos, fechar as portas para os miseráveis. Ali estavam apenas os melhores. Eu chamo a atenção de você para esta reflexão. O que seria desta casa de oração que estamos aqui, se as portas estivessem abertas para os miseráveis, para os pobres? Será que eu estaria aqui? Aí eu queria fazer uma reflexão com vocês. Será que nós, como igreja, estamos preparados para evangelizar as prostitutas? Será que nós não estamos fazendo igual aqueles do templo, que fecharam as portas para os pobres e miseráveis? Será que nós estamos preparados para evangelizar os homossexuais? Deus falou comigo quando eu entrei no restaurante para almoçar hoje. E eu estava ali na fila para pegar a comida. E tinha um cidadão sentado, dois rapazes sentados, um com todas as características de homossexual. E aquele cidadão, eu estava assim colocando a comida, aquele cidadão não tirava o olho de mim. Eu olhei assim e falei: Jesus, teu sangue tem poder. Que isso? Que isso? E aquele cidadão parou de comer, ficou olhando. E eu pondo a comida e eu meio incomodado, porque o cidadão tinha uns traços de homossexual mesmo. Os traços, totalmente. E eu, como qualquer cidadão, fiquei irritado. Como é que pode esse cidadão olhando para mim? E tinham as mulheres na minha frente, e eu fiquei preocupado, né? Aquele cidadão olhando para mim, eu falei: o que esse pessoal vai falar? E eu estou ali, de repente aquele cidadão chamou a mulher que estava à minha frente, a chamou, e eu, pondo comida, eu ouvi quando ele perguntou: esse daí é o pastor Ronaldo Fonseca? A mulher não me conhecia, olhou para mim, aí eu ouvi, e sou eu mesmo. Aquele rapaz ficou em pé e disse: pastor, eu não lhe conheci porque o senhor tirou o bigode, né? Eu falei: eu tirei. O bigode estava muito bonito e eu resolvi tirar. Aí ele disse para mim: pastor, e falou alto, todas as pessoas escutaram. Ele disse: pastor, eu gosto demais de ouvir a sua pregação no rádio. Pastor, muito obrigado. Deus tem falado comigo. Eu não fiquei muito tempo conversando com ele, claro. E voltei, agradeci e voltei para pegar minha comida. Mas quando sentei e comecei a comer, eu comecei a pensar da importância da igreja. Oh, queridos, nós estamos iguaizinhos àqueles lá do templo, que não permitiam os miseráveis adentrar a casa de oração. Sabem por que eles estão querendo fazer leis para serem protegidos? Talvez seja porque nós que deveríamos estar de braços abertos chamando os miseráveis, os pobres, os rejeitados, nós estamos selecionando quem deve cultuar a Deus. Nós estamos selecionando. Eu não sei não, se nesta casa começasse a vir os homossexuais para cá, para adorar a Deus aqui conosco, para pedir misericórdia. Eu não sei se as prostitutas começassem a vir para cá. Eu não sei se as mulheres desta igreja iam continuar membros aqui. Eu não sei se os homens desta igreja iam continuar membros aqui. Eu não sei se os miseráveis, os pobres, os abandonados começassem a adentrar este templo, querendo cultuar a Deus, querendo ver Deus, querendo falar com Deus. Eu não sei se eu estaria aqui, eu não sei se você estaria aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Jesus expulsou aqueles poderosos do templo, Jesus expulsou aqueles ladrões do templo, abriu as portas e convidou os coxos e disse: entre aqui os pobres e miseráveis. E a Bíblia diz que Jesus os curou no templo, onde a adoração tinha que ser única e exclusiva de Deus.
Aleluia, 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 aleluia. A igreja do Senhor Jesus não pode selecionar. A igreja do Senhor Jesus não pode selecionar. A igreja do Senhor Jesus precisa estar de portas abertas. Agora o nosso coração precisa estar de portas abertas para chamar os miseráveis e dizer: venham, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu quero dizer àqueles que me assistem pela internet e àqueles que vão me ouvir pelo rádio: se você é um homossexual, se você é uma prostituta, vende o seu corpo para ganhar o dinheiro, se você é um pobre miserável e abandonado, eu quero dizer a você que esta igreja te ama e está orando por você, para que Deus te transforme, para que Deus te abençoe, para que Deus te cure, para que Deus faça algo novo na tua vida. Nós não o condenamos, nós o amamos em Cristo Jesus e queremos ver a sua libertação. Se isso é verdade, diga um amém forte aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Estão todos virando as costas para eles. A igreja não pode virar as costas. Estão todos condenando. Nós não podemos condenar. Nós precisamos dar amor. Precisamos pregar o amor. Porque Jesus Cristo morreu não para selecionar, mas Jesus morreu por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adore, adore a Jesus, adore. Esse culto é espiritual. Se for preciso parar essa mensagem, eu paro ela agora. Adore a Jesus. Este culto é espiritual. Se for preciso parar esta mensagem, eu paro ela agora. Este culto é espiritual. Adore a Jesus. 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 Choramandara kahaba sheminaka. Ura mama manda shambahamba kahama no. Sharamanda kataraba handa kahama no. Sharamanda hamba da kahama da shikama no. Aleluia. 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 Glória a Deus. O culto a Deus não pode ser ameaçado. Mas o culto a Deus é ameaçado também. E por último lugar, quando o nosso culto perde a essência da adoração. Vejam que os líderes religiosos de então, que estavam no templo, que permitiam os cambistas estarem ali, os líderes religiosos que perderam a visão do espiritual, os líderes religiosos que deveriam expulsar os cambistas e não o fizeram, os líderes religiosos que deveriam não concordar com a manipulação do espiritual que estava acontecendo ali, ao contrário, era conveniente a eles. Talvez eles ganhariam percentual do que entrava ali. Os líderes religiosos se irritam agora. Agora não é Jesus, é eles que se irritam. É eles que não gostam. Está escrito aqui: vendo os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, os milagres que Jesus fez dentro do templo, em vez deles ficarem batendo palma e dizer: olha que coisa linda, não, se irritaram.
se irritaram. Me parece que o que está acontecendo hoje com a igreja é tudo o que a liderança quer. Me parece que o que está acontecendo com a igreja não incomoda os líderes, não incomodam aqueles que foram chamados para conduzir um povo a Deus e não a eles. Eles se irritaram. Os religiosos se irritam com os milagres que Jesus fez no templo. Para eles era uma afronta, pois eles é que eram os oficiais do templo. Para eles, Jesus era o impostor. Aí eu queria parar um pouquinho também, sem ter muito tempo. Eu queria lhe fazer uma pergunta: será que Deus está atuando nos nossos cultos? Ou o nosso formalismo religioso e denominacional impede a atuação de Deus? Eu estava refletindo sobre isso hoje, eu que tenho a responsabilidade do culto, de condução. Eu disse: Deus não pode continuar assim. Culto não pode ser tão formal. Me perdoe aqueles que gostam de um culto organizado e formal, e isto não impede que o façamos. Mas não podemos fechar as portas para que o Espírito Santo adentre e diga: hoje eu não quero assim. Então, Espírito Santo, como é que tu queres que seja? E nós, com nosso formalismo religioso e denominacional, nós enquadramos Deus, enquadramos o Espírito Santo e dizemos: tem que ser assim, do jeito que eu programei, da forma que eu fiz. E nós estamos engessando o culto, e nós estamos moldurando o culto. E Deus está querendo fazer, mas nós impedimos Deus fazer. Oh, queridos, lá em Coríntios, Paulo diz que no culto, um tem hinos, outros tem salmos, tem línguas estranhas, tem profecia, tem adoração genuína a Deus. Os líderes se irritam. Não pode acontecer milagres aqui. Tem que ser do nosso jeito. A nossa religião é que tem que imperar aqui. Quem é este impostor? Ele não é impostor. Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que desceu para morrer e salvar os pecadores. Eles se irritam também. Se indignaram por causa da adoração vinda das crianças para Jesus. Para eles, as crianças não estavam autorizadas a adorar, e muito menos a Jesus. Vejam, as crianças começam a adorar e cantar, e dizer: Hosana, Hosana, ao filho de Davi. Eles cantavam: aleluia, aleluia, ao filho de Davi, cantando para Jesus. As crianças começaram a adorar. Aqui cabe uma reflexão. Aquelas crianças que estavam ali, elas não estavam ali contaminadas pela esperteza financeira daqueles que ali estavam. As crianças que estavam ali, elas não estavam contaminadas pela manipulação do espiritual. Elas eram crianças. E elas começaram a cantar e adorar a Jesus. Os líderes ficaram irritados: manda essas crianças parar de cantar, muito menos para Jesus, elas não podem. Aí Jesus toma a palavra e diz, pela boca dos meninos e das criancinhas é que tiraste o perfeito louvor, deixa elas cantarem. Jesus liberou o cântico das crianças do templo, porque o nosso culto não pode perder a essência da adoração. A nossa adoração não pode estar manipulada pelas emoções. O nosso culto é racional. Não devemos adorar simplesmente porque estamos sentindo. Este é o grande perigo. Hoje eu não fui adorar. Por quê? Porque eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, portanto não vou adorar. Aí quando começam os instrumentos de música, o que é saudável, não estou criticando, é bom demais, ainda mais esses tambores aqui, esse negócio, eu gosto demais, porque eu sou carioca. Carioca, com qualquer lugar, ele faz um samba. Muito embora eu não sei sambar.
Perdi o jeito. Mas se forçar um pouquinho, acho que eu consigo. As crianças foram liberadas por Jesus para adorar. E Jesus diz, olha, das crianças que sai o perfeito louvor. Irmãos, a essência da adoração nós não podemos perder. Nós não devemos adorar simplesmente porque estamos sentindo. Eu não estou sentindo. Aí toca os instrumentos, aí começa a alegrar. Aí começa a se alegrar. Agora sim, eu posso adorar. Não. Você está equivocado. A adoração, ela não vem apenas através de música. Ela não vem apenas através da alegria. A adoração, ela não vem através do sentimento. Mas ela vem produzida pela fé. Você está no momento mais difícil da tua história. Você está morrendo. Você está ruim. A coisa está feia. A coisa está esquisita. Está dando tudo errado. Pode tocar tudo quanto é instrumento que você não vai se alegrar. Mas ainda assim, você é capaz de adorar. Se a sua adoração for exclusivamente para Deus. Você adora em qualquer circunstância. Alegre ou triste. Cabisbaixo ou não, quando você tem fé em Deus, a adoração é produzida aqui dentro, não pelo ritmo e não pela emoção. Adoração para Deus não é emoção. Emoção é quando você está no campo de futebol, vendo o Corinthians passar para a segunda divisão. Aí sim, você fica emocionado e chorando. Aí é emoção. Aí quando faz um golzinho lá, você é capaz de gritar. Mas não adianta nada, porque vai para a segunda. Então não adianta. Aí aquilo é emoção. Emoção é lá no carnaval, quando você está sambando e pulando, aquilo é emoção, aquilo é emoção. Emoção é quando você está numa reunião de aniversário, comendo bolo, e você está sambando, você está pulando e batendo palma, isto é emoção. Agora aqui não, adoração aqui ou em casa, em qualquer lugar, quando você vai adorar a Deus não é emoção, você adora pela razão, você adora pela fé, você adora pela palavra, você adora porque você crê, e você diz, eu adoro a Deus em qualquer circunstância, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então erga a tua mão e adore, erga a tua mão e adore, e eu já estou terminando. Jesus exalta a pureza da adoração vinda das crianças, e lembra vocês que as crianças cantam quando todos choram. Está todo mundo chorando, a criança ainda cantando, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, eu nasci. E está todo mundo, você já viu o velório? Você vai no velório, está todo mundo chorando, vai lá no meio da rua para você ver, as crianças estão de mão dada fazendo rodinha. É assim ou não é? É assim ou não é? Quando Jesus diz, as crianças, elas sabem adorar, por quê? Porque tem pureza no louvor. Assim é o crente que adora a Deus. Está caindo o mundo e ele está adorando. Está arrebentando tudo e ele está adorando. Está todo mundo criticando, ele está adorando. Está arrebentando tudo, está morrendo todo mundo e ele está adorando. As crianças falam a verdade quando a mentira é cômoda. Não tem jeito mandar a criança mentir. Quando entrar fulano aqui, não diga isso, você diga aquilo. E tem gente que pega a criança e diz, quando alguém ligar aqui para a mamãe ou para o papai, diga que eu não estou. Aí toca o telefone, a criança vai lá, alô? Aí o cidadão fala, quero falar com o teu pai. Ele mandou falar que não está. É assim ou não é? Criança fala a verdade quando a mentira é cômoda. O que é que Deus está esperando de nossa adoração? A verdadeira adoração. A criança fala com o coração, por isso elas são puras. O que Deus está querendo é que a nossa adoração seja genuína, absolutamente genuína e exclusiva para Ele. Vamos estar de pé e eu vou parar por aqui. Todos de pé, todos de pé, todos de pé, e eu vou parar por aqui. Vejam, queridos, como está o nosso culto a Deus. Como está o nosso culto a Deus? Cadê os irmãos do instrumento? Venham para cá. Como está o nosso culto a Deus? Como nós estamos adorando ao Senhor? Como está sendo produzido o nosso culto?
Como está sendo produzido no culto? Vamos fazer diferente. Vocês vêm, depois vocês terminam, tá bom? Eles vêm primeiro, depois vocês terminam. Vem vocês primeiro aqui, depois vocês terminam. Vamos terminar com vocês. Mas escutem, como está o nosso culto a Deus? Onde você está aí? Na galeria, aqui embaixo. Você veio adorar? Aí na galeria, você veio adorar? Você veio adorar a Deus? Aí na galeria, veio adorar a Deus? Cadê? Eu quero ouvir a galeria. Dá um glória a Deus aí. Isso, ouvir a galeria não, ouvir quem está na galeria. A galeria não fala. Você veio adorar a Deus? Como seria se Jesus estivesse aqui? Como seria o nosso culto? Olhem para mim. Quando Jesus expulsa aqueles cambistas do templo, Ele convida os miseráveis, os coxos, os pobres. E o que diz a Bíblia? Jesus operou milagres no culto. O milagre que você espera pode acontecer hoje na tua vida, enquanto nós estamos aqui cultuando. O milagre que você busca pode ser produzido na tua vida agora, porque Jesus está aqui. Porque este culto é para Ele. Espírito Santo, nos ajude a cultuar a Deus. Espírito Santo, pega tudo que foi feito aqui esta noite, traduza e leva para Deus. Pega esse louvor que vai ser cantado agora, Espírito Santo. Pega esse louvor que vai ser cantado agora, Espírito Santo, e leve diante do trono de Deus esses glórias e aleluia que estamos ouvindo aqui. Essas línguas estranhas que estamos ouvindo aqui. Leva tudo, Espírito Santo. Leva para Deus. Espírito Santo, coloque isso diante do trono de Deus. Espírito Santo, pegue esta música e leva diante de Deus. Para Ele Santo. Então levante a sua mão e cante. A igreja cantando. Aleluia! A Ele a glória. Aleluia! Aproveite, se você não adorou ainda, adore agora. Bem forte. Glória. Toda a igreja. Cantando e adorando. Só a voz da igreja, seus instrumentos bem fortes. Bem forte. Mais uma vez a voz da igreja. Toda a igreja bem forte. É para ti, Senhor. É para ti, Senhor. Com os instrumentos agora, todos.
para sempre, 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 para sempre. Cante bem suave. Pastor Cid vem fazer oração e todos orando enquanto os irmãos cantam. Eu quero que você ore onde você está. Agora é tua oração com Deus. O alvo é Ele, o alvo é Ele. E o milagre dEle pode acontecer na tua vida. Soberano Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos, ó Deus, por tua presença, Senhor, tão forte nesse lugar. Nós te louvamos, ó Pai, porque a essência da adoração está presente no culto esta noite, ó Deus. Nós rendemos a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Que o fruto do louvor dos nossos lábios, Senhor, possam chegar ao Teu trono nesse momento. Ó Deus, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome. E temos a certeza, Senhor, que os Teus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Temos a certeza, ó Deus querido, que Tu és o Deus trino, que Tu és o Deus verdadeiro, que Tu és o único Senhor capaz de receber esta adoração. Portanto, ó Deus, recebe o nosso louvor esta noite. Recebe, Senhor, a adoração do nosso coração a Ti, do nosso ser a Ti, o culto racional que oferecemos ao Senhor esta noite. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Te agradecemos por esta palavra abençoada e maravilhosa que recebemos do Senhor. E estamos muito felizes, ó Pai, por podermos estar aqui participando deste banquete celestial, dessa maravilhosa e gloriosa presença, desse momento maravilhoso em que temos a certeza que os céus se abrem e a Tua glória é manifesta, o Teu Shekinah é manifesto nesse lugar. Te louvamos e Te adoramos pelo excelso e doce nome de Jesus. Amém.